Wagner, por que ela acha isso? Uma pergunta honesta, né? Eu falo, a minha impressão, quando ela olha para o lado e fala, meu Deus, como é que tanta gente assim não consegue entender que a gente está cercado de terrorista, Irã, na faixa de Gaza, Hamas, Hezbollah no Líbano, e as pessoas trivializaram os ataques a Israel e dão uma super importância para a reação de Israel, Wagner Tomazoni? Por causa do discurso da esquerda, né? Não tem muito segredo. A esquerda trabalha para fazer isso, para relativizar justamente tudo que é feito contra Israel, enquanto potencializa todos os movimentos de reação. Por uma questão puramente ideológica, eles... sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de entender também, porque ao mesmo tempo que as pessoas que fazem isso vivem chamando todos os seus opositores ideológicos de nazistas, na hora do conflito real, eles se colocam contra a comunidade judaica de Israel. E eu imagino que seja simplesmente por uma afinidade aos grupos que são contrários a Israel, que geralmente também são grupos anti-americanos, e aí entra toda aquela questão de que eles são contra o imperialismo americano, e então eles acabam escolhendo o lado desses grupos. Assim, eu também eu acho bizarro, eu acho surreal, inacreditável, mas é por isso, né? É porque é um trabalho constante feito pela esquerda, que tenta sempre colocar os dois lados como se fossem iguais, porque um está travando guerra contra o outro, então naturalmente os dois estão errados, sendo que tem um lado que está tentando se defender e o outro lado que está objetivamente atacando, que tinha até no caso do Hamas, né, no estatuto dele, eles pregam o extermínio dos judeus, eles só vão estar satisfeitos no momento em que o último judeu tiver caído, então não existe qualquer equilíbrio. Mas a esquerda traça, né, esse paralelo de forma... Acho que irresponsável é uma palavra fraca, né? De forma desumana mesmo, eu diria. Exato, e tem um ponto aqui que eu queria jogar no colo do Daniel Bertorelli, o Estadão sobre artistas boulistas. Porque tem o bolsonarismo, tem o lulismo, né? Não tem o boulismo? Ou boulismo é prejudicial à saúde? Seria o boulesmo, né? Sei lá. Boleira. O manifesto de artistas que pede voto útil em bolos é exemplo genuíno de autoritarismo, avalia Estadão. Só que, né, eles estão falando voto útil para não votar na Tabata, para votar nele porque ele tem mais chance, e daí eles falam que, no Estadão, nessa coluna, eles falam que a esquerda não está apresentando nada além de defesa da democracia, que não é nada, né? É um pastelzão de vento que engana a trouxa, porque é aquela retórica que, olha só, Daniel Bertorelli, o próprio Estadão, ao longo dos últimos 5 anos, fomentou, defendeu, difundiu, arguiu. Então, você percebe a inconsistência? E eu acho que isso tem tudo a ver com a pauta da mulher que olha para o lado e fala, meu Deus, como é que a gente está trivializando o terrorismo? O Estadão tratou as pessoas do 8 de janeiro como terroristas? É um morde-a-sopra, né? É um morde-a-sopra, é uma coisa absolutamente abjeta. Você vê claramente que não tem, como você mesmo disse, né, Marco? Não tem uma consistência aí. E eu queria deixar registrado aqui, dane-se todos esses artistas. Parem de escutar artista. Artista não sabe nada. Artista não sabe absolutamente nada de nada. Eles só mamam, aí no Brasil principalmente, mama na teta, se dá bem, entendeu? Ganha grana do governo. É assim que funciona todo regime ditatorial. Os caras ganham grana mesmo, entendeu? Para avançar as pautas deles. Essa coisa do pessoal dentro de escola, dentro de faculdade, dá nisso aí. É doença mental. Quem parar para ouvir artista tem que ter algum problema mental. Eu vi essa semana, não sei nem se é recente ou não, mas eu vi essa semana a tal da pegada de carbono da Taylor Swift aqui, só do jato dela.
Eles pegaram, tem como você rastrear isso na internet e traçar as rotas para onde o avião está indo e quantas toneladas de combustível que aquilo ali está queimando sem parar, entendeu? Então, assim, a mulher fala, não come carne não, vamos diminuir, vamos cuidar do meio ambiente. Pô, o avião dela sozinho arrebenta com o meio ambiente muito mais do que uma cidade inteira. E só em um ano. Imagina, essa mulher tem mais de 30 anos, fica fazendo papel de adolescente aí até hoje, vende disco, vende show igual água. Então, para ela fazer show, ela tem que ir para lá, ir para cá, ir para lá, ir para cá. Então, assim, tudo bem ela fazer show, movimenta a economia, não só ela, todo e qualquer artista. Mas, pô, você já está ganhando a sua graninha aí, cala a sua boca, para de querer cagar regra. Esses artistas aí, tinha que pegar essa lista deles aí, vamos fazer, vote no fulano, vote no Beltrano. Pô, cala a sua boca, cala a boca. Diz assim, eu não sou de ter arroubos assim, e não estou emocionado aqui não, é um pedido sincero. Calem a boca de vocês, vocês já estão ganhando a graninha de vocês, essa lista aí tinha que pegar e limpar o bumbum com ela, Marco. A verdade é essa. Não adianta nada. Ficam opinando para lá e para cá. Pô, o Boulos, adeus São Paulo se o Boulos for eleito. Eu votaria em qualquer pessoa aí que não fosse o Boulos. A Tabata. São Paulo tá uma desgraça, né? Que coisa horrenda. É ao nível dos candidatos. É assim, é absolutamente lamentável. Com relação a essa coisa dos artistas, aí é mais lamentável ainda, porque existe um ganho ali, né? Eu sempre gosto de dar um passo atrás e falar assim, não, peraí, quem é que está ganhando com essa situação? No caso dos artistas aí, o que eles vão ganhar com o Boulos ali na Prefeitura de São Paulo? É o modus operandi, o Boulos vai começar a soltar grana para todo mundo, se fosse eleito, não creio que será eleito. É isso. Eu posso comentar a fala do Bertorelli rapidamente? Óbvio. Vamos lá. Eu achei incrível que teve um momento que você me lembrou o Rick Gervais no discurso do Globo de Ouro. Não foi Sim. Mais ou menos isso? Ele o melhor discurso de todos os tempos do Globo de Ouro. Assistam esse discurso do Rick Gervais no Globo de Ouro, quem não assistiu, porque ele fala exatamente o que o Bertorelli falou na cara dos artistas. E todo mundo quer saber. É maravilhoso aquele discurso. Mas teve uma outra coisa, falou da Taylor Swift. Vocês chegaram a ver a pesquisa que saiu na semana passada pelo New York Times falando que o Trump ultrapassou a popularidade da Taylor Swift? Não vi isso. Então, saiu na semana passada uma pesquisa dizendo que o Trump hoje é... New York Times, gente, não é um veículo de extrema-direita, tá? Só para deixar claro, é um veículo que, na verdade, nos últimos anos tem se posicionado muito mais à esquerda. Fez essa pesquisa e mostrou que o Trump, depois do apoio da Taylor Swift à chapa Biden-Harris, o Trump ultrapassou a Taylor Swift em popularidade. E aí vai uma coisa que o Bertorelli falou ali, que também eu acho que essa entrevista... essa pesquisa mostra, e que é um exemplo para os brasileiros, porque eu não vou lembrar os números exatos de cabeça, mas assim, era cerca de 80% dos entrevistados disseram que a posição de apoio da Taylor Swift não muda nada para eles na hora de votar ou não em alguém. E tem que ser, sabe? Você não pode votar num candidato à presidência, à prefeitura de uma cidade importante, de qualquer cidade, porque, poxa, um artista apoiou aquele candidato. Isso é um completo absurdo. Mas isso é interessante, Wagner. Eu queria estender aqui o bom dia para o Adriles Jorge. Bom dia, Adriles Jorge. Bom dia a todos. Tá energizado hoje? Hoje é dia de debate. Vamos assistir aqui em casa. Vamos Se o Wagner morasse está convidado para a casa do Marco Antônio para ver o debate. Olha só, eu queria, Adriles, dar o contexto para você. Isso que o Wagner falou é muito interessante. Tem um ponto que eu acho também bem... que é popular. A pauta é o Boulos ou a brasileira em Israel? Atenção, que você não participou do contexto. Eu fiz um contexto diferente nessa pauta. Eu comecei falando da brasileira que está reclamando que as pessoas não entendem que eles estão cercados de terroristas. A gente conectou com Boulos e a classe artística. Boulos é um apoiador de Hamas, de Hezbollah, da turma radical do Oriente Médio, de extremistas e terroristas do Oriente Médio, e daqui do Brasil também, MTST e MST, e ainda tem a coroação disso, que vai nesse vídeo que eu vou passar para o Adriles. Como que as pessoas trivializam terrorismo e o mal no mundo. Tá aí, ó, com vocês. Hoje, muito problemáticos. Nem a esquerda está fazendo por onde se renovar, melhorar o seu olhar sobre questões importantes para setores ou para a sociedade como um todo, nem a direita está melhorando. Então a gente tem um problema crônico nas duas pontas da régua ideológica. A direita
piorou muito. A gente falava antes aqui, quando eu cheguei em 2003 para cobrir o Congresso Nacional, você podia não gostar da direita, mas era uma direita muito mais qualificada, muito mais qualificada. A esquerda também era uma esquerda, para aqueles tempos, uma esquerda que estava na vanguarda em alguns pontos importantes para a sociedade. Mas hoje a direita se organizou muito melhor. Mas não é uma questão de organização, é uma questão de qualidade. Mas aí depende de quem acha. Mas tem uma depende do eleitor que elegeu aquela pessoa. Não, mas é o que eu acho. É o que eu acho. A idiosincrasia nisso é que você tem uma direita, a gente conheceu, por exemplo, na Constituinte, você tinha uma direita super preparada, Roberto Campos, Delfim Neto, e vai por aí afora, uma esquerda super preparada, um centro. O que está acontecendo não apenas no Brasil, mas aqui na América Latina e na Europa, é que você tem uma polarização da esquerda decadente, da direita cada vez mais extremista e um estrangulamento do centro. Onde é que está o centro no Brasil? Não tem. O centrão é o direitão. Você não tem o centro no Brasil e você aqui na América Latina, você não está tendo centro. Quando você vai para a Europa, você não está tendo centro. Você está tendo uma polarização. Eu só conhecia, Drilis, os extremistas de direita ao longo da minha jornada, Drilis. Você é um deles, tá? Apesar de você falar que é centrão radical, ó. Você é um extremista de direita, segundo a Cantanhede, e esse é o problema agora que a gente enfrenta, né? A esquerda só é decadente, a direita é extremista. Olha, primeiro é uma falsa comparação. Eu sou também crítico de algumas coisas da direita, vocês já viram aqui eu debatendo. A direita anticoncepcional, a direita que nega a história de opressão das mulheres na Idade Média, ou coisa do tipo assim. Mas isso são defeitos factuais e exageros radicais de um tipo de ideologia fechada. Agora, a esquerda hoje é o mal no mundo. Eu digo isso com a maior tranquilidade. Pode até dizer, o Adriles não é tão direita assim, mas eu sou anti-esquerdista. Não tenha dúvida. Por quê? A esquerda hoje, e aí eu me alinho à pauta, ela justifica barbárie, ela justifica terrorismo, ela justifica autoritarismo de todos os níveis, até porque a esquerda nunca foi democrática, né? É só ler Marx, gente. Lá consulta as fontes. A democracia era um princípio de burguesia no poder. Nenhum esquerdista, pelo menos que sabe o que está fazendo, ele é democrata. Está cagando e andando para democrata, e isso está provado aqui no Brasil. Você tem uma ditadura do STF que é alinhado com pautas esquerdistas, ou seja, o Lula nem precisa governar, você tem um autoritarismo latente, lá, patente, no Supremo Tribunal Inquisitorial, que manda e desmanda no país, quer liberar droga, libera, quer afrouxar para aborto, afrouxa, faz todas as pautas ascenderem no seio da população contra o interesse da população. Então, quando você tem um candidato que apoia o Hamas, quando você tem um candidato à causa palestina é Hamas, causa palestina é a causa de Israel. Israel já deu 12, 13 ofertas para a faixa de Gaza ali, para eventualmente se transformar no Estado palestino. Eles não querem, eles querem eliminar. Eles, que eu estou falando, o Hamas, o Estado Islâmico, o Hezbollah, querem eliminar Israel. Eles dizem isso de maneira aberta. Entendeu? Aí você tem o Lula que fala que Israel só quer matar gente. E assim, o Lula dentro da América Latina, praticamente isolado dizendo esse tipo de coisa, a não ser outros ditadores, como da Venezuela, da Nicarágua, que às vezes nem entram nesses assuntos. O Lula entra. Ele quer ganhar o prêmio Nobel de gente de esquerda para dizer que Israel é genocida. Entendeu? A esquerda hoje, por causa da sua idiopatia de querer dominar o mundo, e tem dominado, o globalismo é o exemplo dessas entidades supranacionais que estão aboletadas de gente pseudo-progressista, de gente de esquerda lá dentro, a ONU, o Banco Mundial, a FAO, todos esses organismos, os supranacionais, são de esquerda. E as pautas de esquerda promovem um tipo de autoritarismo no mundo. Vide o exemplo do Canadá, vide o exemplo da Alemanha, e vide o exemplo mais bem acabado de todos, que é o Brasil, que é uma ditadura travestida de democracia, de combate ao autoritarismo de uma extrema-direita que não existe. Entendeu? Isso que eles estão falando, aonde que a direita piorou muito? A direita não piorou. Quando essa menina fala que chegou em Brasília para cobrir a direita, que direita que ela cobria? Sabe qual que é a direita que ela cobria? Era o Fernando Henrique Cardoso, tá? Era o PSDB, que era uma centro-esquerda limpinha, entendeu? Você pode ter mil coisas a favor disso, mas não é direita. A direita voltou a reacender no Brasil com o fenômeno do Bolsonaro. Quer goste ou não dele, os valores cristãos, valores liberais, valores conservadores vieram à tona depois de um sufocamento de 20 anos do governo militar, através do Bolsonaro, através do bolsonarismo, que deu aso a que o conservadorismo ressurgisse no Brasil. Claro que não foi ele sozinho, teve o Olavo de Carvalho, que pavimentou o caminho cultural, mas não existe essa direita consciente, existe uma centro-esquerda. No Brasil era o Teatro das Tesouras, a esquerda contra a extrema-esquerda. Sim, socialismo fabiano.
E agora a esquerda tomou todos os espaços, o judiciário, a grande mídia, as universidades, as escolas, tudo. É isso que elas estão reclamando. Então, quando elas dizem a esquerda não está entendendo, não é que a esquerda não está entendendo, está entendendo claramente. Ela está fazendo o que ela sempre quis fazer no Brasil. Tomou o poder pelas vias da elite econômica, elite social, elite política. E essa esquerda, ela é assim, peraí, ela é sim maligna. Porque ela quer matar gente, ela justifica matança de gente, ela justifica extermínio de judeu, ela relativiza esse tipo de coisa. Então, é isso. Qualquer pessoa que é consciente do que acontece no Brasil e no mundo é anti-esquerdista radical. E é assim que eu me defino. E esse ponto é interessante porque a gente está falando aqui, e a análise do Adriles tem a ver com a janela de Overton. E a janela de Overton, para quem não sabe, é a janela dos discursos aceitáveis numa dada sociedade, certo? Ou no ambiente civilizatório e tal. Aí você vê essa situação, você fala, pô, na verdade, o que a gente tem são 60 anos, mais até, de negligência no campo cultural, onde a esquerda se proliferou, né, viralizou efetivamente, né, então ocuparam as reitorias das universidades, ocuparam as escolas. E durante o governo militar, isso aqui é mais interessante. A educação do Estado, né, educação pública, infantil, ensino médio, cursinho para concurso público, então o aparato foi se espalhando, artista, terceiro setor, o negócio ganha uma proporção, uma magnitude, ninguém da direita foi ocupar esses espaços, e a gente tem que ouvir isso, né? A direita antigamente era ponderada, não existia essa direita que ela está falando. Não tinha direita, não era direita. O Roberto Campos, sim, era um cara que defendia... A direita era o Zé Serra, o Fernando Henrique Cardoso, pelo amor de Deus. Mas é outro fenômeno. Diga, Wagner. Eu queria sim complementar, concordar com vocês, que é exatamente o que o Adriles disse. Na verdade, a direita qualificada é Fernando Henrique Cardoso, ele próprio se define como esquerda. Ele fala, ele assume. Inclusive, na declaração, ele fala, eu sou de esquerda, mas quando eu falo, ninguém acredita. Por quê? Porque justamente pintavam aquela esquerda um pouco mais centrista como se fosse a direita, porque era quem estava fazendo oposição ao PT no contexto. Então, para a esquerda, a direita boa é a esquerda. É um pouco menos radical. A esquerda moderada, é a direita para eles. Então, a direita não tem espaço. Se você é efetivamente direita, você já é radical, extremista, porque se você é um pouco mais para o centro e para a esquerda, ele já isso seria a direita permitida para eles. Mas tem a parte... Travou? Travou aí? Eu acho que eles Eu não travei, não, Adriles. Eu não travei também, não. Pensei que era meu aqui, mas e aí? Voltou? Destravou. Deu uma travadinha. Peço perdão a todos aí do StreamYard. Vamos lá. Eu perdi o fechamento do Wagner. Não sei se ele concluiu. Não, eu queria complementar só falando que ela falou sobre a polarização. Tem um fenômeno interessante, vários estudos nos Estados Unidos já demonstraram que a polarização ela foi feita pelos democratas, que é a esquerda americana. Eles iniciaram o processo de radicalização. Você tem vários parâmetros para pesquisar isso, assim, ela falou que o centro desapareceu, né? Tem pesquisas que mostram exatamente isso, como a camada de eleitores que votavam, que intercalava entre votos entre republicanos e democratas, era muito maior há, sei lá, 10, 15 anos atrás, e isso foi desaparecendo, porque o extremismo foi criando a polarização. Então hoje você tem republicanos e democratas e quase ninguém que fica ali no meio dessa interseção. E isso foi feito pela esquerda americana. E aí é claro que vai ter um fenômeno parecido no Brasil, no momento em que a esquerda brasileira importa tudo que a esquerda americana faz. Exato. Tudo que eles fizeram lá, a esquerda brasileira fez igual aqui. Então, você via até o número de menções a rótulos como extrema-direita, direita radical, alt-right, todas essas coisas cresceram vertiginosamente nos últimos tempos, porque a esquerda começou a radicalizar justamente chamando seus opositores de radicais. Isso, sim, óbvio, gera um efeito contrário. Então, a polarização foi feita pela esquerda, criada pela esquerda, a esquerda brasileira importou para cá e agora reclama que está tudo muito polarizado. Eu queria deixar um tweet. Primeira coisa, tem um barulho aqui, eles estão reformando aqui o meu deck, já tentei parar os caras. Tá ouvindo agora? Não, a gente está te ouvindo, a gente não está ouvindo barulho. Tá perfeito. Então tá bom. Enfim, o que acontece, ela deu uma data aí, quando eu cheguei em Brasília, 2003, falou, querida, em 2004 é que foi lançado aí, foi fundado o Facebook.
E aí acabou o monopólio da informação, acabou essa manipulação. Por isso que eles estão tão desesperados, que eles não sabem o que fazer. Exato. Em uma ponta, de fato, né? Eles polarizaram e tal, porque eles estão absolutamente desesperados e estão perdendo. Olha o que está acontecendo no Brasil com relação à censura, redes sociais. Estão fazendo um teste aí, vamos ver como é que vai ser a eleição sem o X, entendeu? Isso. O rede social mudou o jogo. E isso que só para fechar também nesse ponto, parece que ela está falando até mesmo da própria classe jornalística decadente. Quando ela fala da esquerda decadente, parece que ela está fazendo alusão a esse processo de erosão daquele status todo que o jornalista tinha, porque ele era a fonte de referência e tal. Hoje eles se sentem assim, decadentes. É interessante isso.